Bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica e hoje é um dia muito especial, o nosso último dia de leitura. Então a gente preparou uma surpresa para você que tem nos acompanhado durante todo esse tempo, finalizando agora a leitura do Antigo Testamento. Hoje vamos finalizar com o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento e também o último livro dos profetas menores. E hoje nós estamos aqui com todos os professores que, desde Gênesis, estamos fazendo essa leitura de todo o Antigo Testamento. Já foram 6 meses e agora nós estamos aqui em Malaquias. Vamos encerrar com chave de ouro essa leitura. Cada um vai dar um breve oi para você que já conhece, cada um já está bem familiarizado. Graça e paz, eu sou Márcio José, que bom estar mais uma vez com vocês, encerrando esse propósito de leitura do Antigo Testamento. Eu sou o Alisson Smith, estou aqui também na turma de professores da EBD, juntamente com vocês todos os dias. Eu sou o Léo Paixão e estou com vocês diariamente, sempre com a minha janela aberta e a mangueira quase entrando dentro da sala, os passarinhos cantando. Estamos juntos aí. Graça e paz, eu sou o Gabriel. Que felicidade estarmos aqui encerrando esse ciclo de leitura do Antigo Testamento, que foi muito proveitoso para todos nós e que Deus abençoe cada um de vocês. E hoje nós estamos falando do livro de Malaquias, que é o último livro que nós temos no Antigo Testamento. Esse é um livro muito especial que é citado no Novo Testamento. Inclusive o próprio Senhor Jesus faz menção dele. Malaquias ele foi escrito no período depois do exílio babilônico. Nós vimos que Isaías profetizou sobre o exílio, Jeremias de uma forma mais clara, Ezequiel já foi um profeta que migrou e já profetizou durante o exílio, já desde a Babilônia, e agora nós estamos no profeta Malaquias, que juntamente com Ageu e Zacarias são esses profetas do período pós-exílio. O que estava acontecendo aqui? O povo já tinha voltado para Jerusalém, já tinha reconstruído os muros, já tinha reconstruído o templo, já estava tudo funcionando nos sacrifícios, na adoração, porém o povo estava desanimando, o povo já não estava mais com aquele mesmo entusiasmo que eles estavam lá no comecinho, como nós vemos no livro de Neemias, já não tinha mais aquela alegria, porque eles receberam uma promessa de restauração. Nós vamos lembrar da promessa do Vale de Ossos Secos, que Deus falou que iria ressuscitar o povo, que os ossos secos voltariam a ter vida e seria um poderoso exército, e eles chegaram e viram uma cidade destruída, um templo destruído, e eles tiveram que reconstruir as muralhas destruídas. Nós lembramos também da profecia de Isaías 61, que já tinha falado que seriam reconstruidores de cidades, né, reparadores de brechas, só que eles achavam que tudo ia estar pronto. Isso é algo que fala bastante com a gente. Deus trabalha com o princípio da semente, e a semente ela é pequena, a semente não é o produto final, mas a partir da semente gera uma grande árvore, muitos frutos que alimentam muitas pessoas. Da mesma forma, Deus trouxe aquele povo remanescente de Judá de volta para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo e para restaurar a adoração. Porém, começou a ter muita corrupção nesse meio tempo. Os sacerdotes não estavam sendo zelosos com o seu serviço das coisas sagradas, o povo também não estava mantendo a sua aliança nem com Deus, nem nos casamentos estavam sendo mantidos. As pessoas estavam sem fidelidade com as coisas sagradas, inclusive em relação às ofertas e aos dízimos. E Deus vai trazer essa mensagem por meio do profeta Malaquias. Malaquias significa no hebraico mensageiro, e ele vem trazer essa mensagem de restauração. Diferente dos outros livros proféticos, nós não vemos um chamado de Malaquias, nem mesmo a filiação dele, a quem que é a ascendência, ele é filho de quem? Os mineiros perguntam, você é filho de quem? Então, Malaquias não tem dizendo quem que é a família dele, mas a mensagem é muito forte e é muito oportuna para aquele momento que o povo estava vivendo. Nós vemos que os outros profetas muitas vezes ministravam a respeito de milagres, de sobrenaturais, e nesse período pós-exílico a gente não vê mais tanto sobrenatural da forma como aconteceu no período anterior. Mas nós vemos a fidelidade de Deus trabalhando num povo, dando força para aquele povo perseverar e ser bem-sucedido nas suas tarefas do cotidiano. E é interessante a gente ver isso, porque no nosso cotidiano, Deus também intervém de uma forma sobrenatural. E o sobrenatural nem sempre é espetacular. E às vezes a gente perde o sobrenatural esperando o espetacular, esperando uma coisa
muito diferente, mas Deus em detalhes faz coisas que a gente não conseguiria pela nossa própria força, sabedoria ou inteligência. Deus consegue intervir de uma forma sobrenatural e nós vemos isso nesse período pós-exílico. E com isso vamos passar para a leitura de Malaquias. Então, iniciando aqui no primeiro capítulo de Malaquias, nós vemos aqui a reafirmação do amor do Senhor por Israel. Então começa assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Então aqui a gente vê que essa sentença, essa mensagem, ela vem com esse termo sentença por conta da urgência dela para o povo. Então no versículo 2 fala: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Então aqui a reafirmação do amor de Deus pelo povo de Israel, e esse amor é colocado em dúvida pelo povo num período de pós-exílio, porque talvez o povo não acreditasse tanto nesse amor de Deus, porque eles sofreram, mas eles sofreram por conta do próprio abandono em relação a Deus, do pecado de Israel. Então Deus ele vem e afirma esse amor dizendo que ele amou Jacó e rejeitou a Esaú. E essa rejeição aqui, ela teve como consequência para toda a descendência de Esaú, e esse amor em relação a Jacó também, ele se perpetuou por gerações. Por isso no versículo 4 fala: se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Porque o julgamento para o povo de Israel foi um julgamento temporário, enquanto o julgamento para Edom seria o julgamento eterno. Lembrando que na saída do Egito, né, os edomitas eles não autorizaram que os hebreus passassem por suas terras, então eles tiveram que dar uma volta ainda maior. Na invasão da Babilônia também, os edomitas eles se colocaram contra o povo de Israel nessa invasão. Então, por isso, eles receberiam esse julgamento eterno, que eles não seriam reedificados, enquanto Israel sim. E prova disso que os edomitas eles foram expulsos da sua terra por árabes e eles nunca mais se reedificaram. Né? E uma curiosidade aqui é que Herodes o Grande ele vinha dessa linhagem, tanto dos edomitas quanto dos árabes que os expulsaram de sua terra. A partir do versículo 6, nós vemos a reprovação de Deus em relação aos sacerdotes. E esse aqui é um dos principais motivos da ira de Deus contra o povo de Israel, porque os sacerdotes eles também se desviaram, eles que tinham a obrigação e a missão dentro do seu chamado de conduzir o povo de acordo com a palavra de Deus, eles também se corromperam. Então Deus vem e fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Então nós temos que lembrar que Deus, além de ser o nosso Senhor, Ele também é o nosso Pai. E além de ser o nosso Pai, Ele também é o nosso Senhor. E quando nós enxergamos Deus como Pai, e isso também valia para o povo de Israel, não é para que enxerguemos Ele como um Pai que Ele vai, por assim dizer, passar a mão na cabeça de seus filhos. Ele vai disciplinar no momento oportuno, quando for necessário, mas que essa ideia de que Deus é nosso Pai, ele tem que trazer uma reverência ainda maior. Não é para que nós nos acomodemos, não, porque Deus é meu Pai. Não, se Ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, Deus esperava que houvesse uma reverência ainda maior em relação a Ele. E nós vemos, por exemplo, que Deus fala que vós, os outros sacerdotes, desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Então o sacerdote perguntando. Então Malaquias fala: ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Então eram oferecidos sacrifícios que estavam em desacordo com aquilo previsto em Deuteronômio 15, sacrifícios que eram proibidos de serem ofertados. Quando fala que a mesa do Senhor fala sobre o altar, e Deus fala que quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? Então, afirmando como que isso é mal. E no versículo 8, a parte final fala: ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Então, aqui nesse contexto do Império Persa, Malaquias, né, Deus, através do profeta Malaquias, fala: se você oferecesse isso
ao governador, certamente ele não se agradaria. Então Malaquias está demonstrando que os sacerdotes estavam oferecendo algo para Deus que eles sequer teriam coragem para oferecer a um governante. Então demonstrando que aquilo que eles estavam dando para Deus era pior do que aquilo que eles poderiam dar para um homem. E no versículo 11, é um versículo importante, que fala: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas as ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui os estudiosos entendem que isso aqui era uma profecia que seria cumprida na época de Cristo, onde os gentios também ofereceriam sacrifícios a Deus e o fariam de maneira ainda melhor do que o próprio povo de Israel. Então a gente vê isso através do sacerdócio real e universal que Pedro coloca em sua carta. Então essa profecia ela foi cumprida e ela está sendo cumprida até hoje, onde não só o povo de Israel ele tem o monopólio desse oferecimento de sacrifício, mas todos os cristãos, como sacerdotes, têm essa condição também. Então mostrando que Deus ele não era um Deus apenas de Israel. Deus sempre foi um Deus de todo o mundo. E Israel ele deveria ser um exemplo para as demais nações. E finalizando esse capítulo, nós vemos no versículo 14: pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Então aqui fala sobre aquela pessoa que no momento de necessidade ela faz um voto para com o Senhor, dizendo que se aquilo acontecer, ela vai oferecer o seu melhor, e quando a bênção chega, ela simplesmente se escusa de cumprir com a sua obrigação, oferecendo um sacrifício de um nível menor do que aquilo que foi feito o voto. Então isso também era proibido pela lei. Se o voto tivesse que ser cumprido, deveria ser cumprido na integralidade, com a pessoa oferecendo o melhor para si. E agora nós prosseguimos com o capítulo de número 2. Dando sequência a essa leitura, entramos agora no capítulo 2 do livro de Malaquias. No capítulo 1, nós vemos o Senhor mostrando o pecado dos sacerdotes. Aqui no capítulo 2, nós iremos acompanhar o castigo propriamente dos sacerdotes. No versículo 1 diz assim: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o livro de Malaquias, ou que especificamente no capítulo 2, traz o Senhor mais uma vez conversando, chamando a responsabilidade dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam pecando, os sacerdotes estavam praticando a corrupção, estavam afastados do propósito pelo qual o Senhor os chamou. E do versículo 1 ao versículo 9, o Senhor ele condena os sacerdotes. Ele traz a eles a responsabilidade. O sacerdote tinha a responsabilidade de ensinar o povo e também guardar a aliança com Deus. A aliança que o Senhor já havia feito com eles lá atrás, desde a caminhada do povo no deserto, desde que eles saíram do Egito, e os sacerdotes estavam perdendo essa essência de ensinar o povo. Eles estavam mais preocupados com a sua própria vida, com aquilo que eles tinham de benefícios, e não estavam preocupados em serem mensageiros da palavra de Deus, de mensageiros de uma palavra de transformação. E fica esse alerta para nós como sacerdotes que somos, como que está a nossa caminhada com Deus? Como que está o nosso proceder diante do Senhor? Será que nós estamos mais preocupados com a nossa própria vida ou em sermos mensageiros da palavra do Senhor, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, aonde quer que nós formos, como que está a nossa atitude? E aqui no versículo 2, ele chama a atenção dos sacerdotes acerca disso. E Tiago, no capítulo 1, nos alerta também, dizendo o seguinte, Tiago, capítulo 3, versículo 1,
Meus irmãos, não sejais muito de vós mestres, sabendo que receberemos maior juízo. Aquele que conhece a palavra, aquele que é um sacerdote, aquele que foi alcançado pelo Senhor, ele tem uma responsabilidade maior diante de Deus, porque nós conhecemos a palavra que é viva, que é eficaz, que transforma. E nós, como sacerdotes, nós temos que levar essa mensagem, essa palavra com seriedade. Nós temos que praticar não apenas de palavras, mas principalmente de atitudes. E dando sequência aqui no versículo 4, diz assim: Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhes dei e eu para que temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O Senhor, através do profeta Malaquias, ele está lembrando a aliança que ele fez com a tribo de Levi. A aliança que ele fez com aquele povo de ser imagem, ser expressão, de ser separado para adoração, de ser separado para ter uma vida de devocional, uma vida de encontro diário com o Senhor. E através, o profeta Malaquias vem trazendo a memória daquele povo que a tribo de Levi foi separada com aquele propósito. E ele vem trazendo isso e é muito importante para o nosso entendimento. Então, andar em integridade, nós sermos agente de paz, nós sermos pessoas conciliadoras, não pessoas que provocam a discórdia, e nós sermos adoradores na essência. Todo sacerdote, ele também é um adorador. Ele é aquele que adora o Senhor, independente de circunstância ou dificuldade. E continuando aqui o capítulo 2, a partir aqui do versículo 10, voltando um pouquinho, melhor dizendo, queridos, versículo 7, diz assim, voltando ainda à questão dos sacerdotes: Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Olha a importância do sacerdócio. Olha a importância de nós proferirmos a palavra de Deus. Em tudo aquilo que nós vamos emitir uma opinião, tudo aquilo que nós vamos nos posicionar, nós como servos do Senhor, nós devemos posicionar de acordo com a palavra, porque nós somos mensageiros do Senhor. E dando sequência no versículo 10 em diante, vai falar um pouco da advertência contra a infidelidade conjugal. Malaquias vai fazer uma ilustração da infidelidade conjugal, mas da infidelidade não apenas de um homem para com mulher e vice-versa, mas a infidelidade que a nação estava tendo em relação a Deus. O povo tinha procurado outros ídolos, o povo estava adorando outros deuses, os homens estavam casando com mulheres que não eram da sua linhagem, que não eram do seu povo, e o pior, eles estavam adorando a outros deuses. Então Malaquias ele traz, chama a atenção daquele povo, né, para que eles se arrependessem e para que eles voltassem ao caminho pelo qual eles foram chamados para seguir. Diz assim aqui o versículo 15: Não fez o Senhor um mesmo, que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, a infidelidade conjugal é algo abominável diante do Senhor. É algo que o Senhor odeia. A palavra do Senhor diz que ele odeia o divórcio. Então ele estava chamando a atenção a respeito da infidelidade conjugal que as pessoas estavam praticando, mas também trazendo uma mensagem para que da infidelidade que o povo estava tendo em relação a Deus, trocando Deus por outros deuses. E encerrando essa leitura,
o versículo 17, ele fala o seguinte: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em quem o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Então nós vemos aqui um clamor do povo por justiça, um clamor do povo por mudança. E o Malaquias ele fala, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda pergunta, por que nós enfadamos? Por que nós estamos chamando a atenção do Senhor? Por que nós estamos ocupando o tempo de Deus? E ele faz uma pergunta um pouco aqui dizendo o seguinte: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, dizendo o seguinte: olha, as pessoas estão praticando o mal e parece que Deus não está vendo. Deus está se agradando do mal? Não. Os olhos do Senhor estão atentos. Às vezes nós questionamos, nós perguntamos, por que será que parece que os ímpios, aqueles que estão praticando tudo aquilo que é errado, estão prosperando, estão vencendo? E ele faz essa pergunta: onde está o Deus do juízo? O Deus do juízo foi aquele que se levantou. E a consequência veio tanto para sacerdotes, naquela época o sacerdócio que exercia, né, o cargo, né, o ofício de sacerdote, mas também para aquele povo. E o Senhor, hoje, nós somos sacerdotes do Senhor. Todo aquele que entregou a sua vida do Senhor, ele é sacerdócio, né, diante do Senhor. E nós temos que nos policiar e mudar o nosso proceder e buscar sempre no Senhor, porque os olhos do Senhor estão sobre nós e Ele está vendo tudo que ocorre nesse mundo. Amém? E dando continuidade aqui no nossa leitura, capítulo 3 de Malaquias, continuando aqui falando, acabamos de ouvir sobre os pecados do povo, né? E também os juízos por causa da traição. Nós começamos o capítulo 3 falando da purificação, o dia da purificação de Deus. Também o capítulo fala sobre a fidelidade e a vinda do Senhor. E aí nosso primeiro versículo, ele fala a respeito do dia do Senhor, né? O primeiro e o segundo adventos do Messias. E nós vemos aqui a respeito, né, também do advento de João Batista, né, que é o precursor de Jesus. E ele fala assim: eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá o seu tempo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. E nós vemos aqui então a ideia, né, da vinda de Jesus através do precursor dele, que é João Batista. E nós vemos também a mensagem da aliança, né, como mensageiro da aliança, aquele que o povo buscava, né, está chegando, diz o Senhor dos Exércitos. Esse versículo, então, ele anuncia que a vinda de dois mensageiros, né, o João Batista e Jesus, o próprio Jesus. Está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3, que João Batista prepararia o caminho para o Messias, e Jesus como mensageiro da aliança. E a palavra de repente, nesse versículo, ela sugere que a sua vinda, ela pode ser inesperada, né? Ela foi inesperada, na verdade. A referência à aliança lembra as promessas de Deus a Israel. E o segundo versículo, a partir do segundo versículo, vai falar sobre esse advento, né? Quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives, como o sabão dos lavandeiros. Outra versão traz que esse sabão é como se fosse a soda cáustica dos lavandeiros, né? Então, quem suportaria essa purificação, o dia da purificação de Deus? Versículo 3 fala a respeito como ele se assentará, né, como refinador e purificador de prata, purificará os levitas. E daí eles trarão ofertas de injustiça ao Senhor, trazendo já alusão ao que vai vir mais para frente no versículo 9 adiante. E Israel, versículo 4, é restaurado,
diz que a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. E aí nós vemos também que mais para frente nós chegamos na justiça plena do Senhor também. Versículos 5 e 6 fala que e chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. Aqui a justiça aplicada, né, aos pecados de Judá, aqueles que estavam em rebeldia, né, diante da presença do Senhor. E o versículo 7 fala exatamente isso, né, que desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei a vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, e quem havemos de tornar? E aí o versículo 9, ele já começa falando sobre a maldição de roubar a Deus. Que roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. E esse contexto, ele fala sobre como o povo trabalhava com lavoura, né, com plantio, com colheita. A maldição naquela época era o devorador, né, eram os gafanhotos, aqueles que alastravam as colheitas, né, eles destruíram as colheitas que eles tinham naquela época, era um povo que trabalhava com isso, e essa era a maldição, né, roubavam a Deus, não dando os dízimos e ofertas alçadas, e essa era a maldição que era trazida para aquele povo. E aí, o versículo 10, ele fala, trazei, né, um mandamento, né, trazei os dízimos, todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor, né, dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advinha maior abastança. E aí o versículo 11 continua, por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor. E aí vem a bênção, né, o fruto da obediência que eles tinham que seguir de acordo com a lei, que seria todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aí nós continuamos o capítulo falando sobre a murmuração dos sacerdotes, né? A falta de sinceridade, continua rebelião contra Deus. E aí ele diz, né, as vossas palavras foram agressivas para mim, como o Márcio falou, capítulo 2, né, eles acusando Deus, né, de injustiça. E aí diz em seguida, né, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou, termos cuidado de guardar os seus preceitos, e andar em luto diante do Senhor dos Exércitos. E aí vem a justiça de Deus, né? O ímpio será exaltado e libertado do juízo da justiça. E aí nós vemos mais para frente do 14 em diante que agora nós chamamos os arrogantes de felizes, e os que praticam o mal que prosperam, e eles até põem Deus à prova e escapam impunes. E aparentemente a prosperidade do ímpio, né, leva o povo a questionar a justiça de Deus. A gente vê o ímpio prosperando, tendo muita riqueza, e aí Deus coloca a consideração, né, a maldade do caminho dos pecadores, né, trazendo essa justiça para eles mesmos. Então o versículo 16 para frente vai falar sobre os que temem ao Senhor, falarão uns aos outros, e o Senhor o ouviu e prestou atenção. Um livro de memória foi escrito na sua presença para registrar os que temem ao Senhor e honram o seu nome. Então Deus honra e se lembra sempre daqueles que perseguem a sua palavra, né? São fiéis, permanecem fiéis a Ele, mesmo em meio a adversidades, mesmo em meio a aparente injustiça. O livro da memória simboliza o cuidado e a atenção de Deus para com seus servos. E para finalizar, o versículo 17 e 18 vai falar que eles serão a bênção, né? Eles serão o juízo de Deus. Eles serão o meu povo, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu executar os meus propósitos, eles serão a minha propriedade
especial, assim como um filho serve ao seu pai. E Deus afirma a sua aliança, né? Reafirma a sua aliança com eles, os fiéis, prometendo-lhes um relacionamento especial e íntimo no futuro. E aí, o final fala que nós veremos, né, novamente a diferença entre o ímpio e o justo, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E nós vemos a fidelidade de Deus para que aqueles que obedecem ao seu chamado, obedecem aos seus mandamentos e não se desviam deles, né? Em nome de Jesus. E agora, encerrando o nosso projeto de leitura do Antigo Testamento, parabéns a você que chegou até aqui, Malaquias 4. Então, depois desse capítulo, encerra-se o Antigo Testamento, inicia-se o período de silêncio, entre aspas, né, de 400 anos até a chegada do Messias. Não é o último capítulo ou o último livro histórico, né, já falamos sobre isso, mas é o último profeta que se tem registro aqui na palavra. Então, o capítulo 4 encerra o livro falando do grande dia do Senhor, né? O dia de riso e alegria para uns e o dia de choro e morte para outros. Ele inicia falando assim: certamente aquele dia vem, arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O versículo 2 fala do outro lado. Diz assim: para vós, porém, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Então aqui, escatologicamente, é o dia do Senhor, né? O dia do juízo, o dia do juízo final. Então Malaquias profetiza um dia que virá e muitos de nós presenciaremos, quem sabe ainda em vida, né? Será um dia de alegria para nós, mas de tristeza para aqueles que rejeitaram a palavra. Aqui no versículo 3 ele diz: pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui fala de um dia de destruição total. E eu consigo imaginar que o povo de Israel, né, vendo uma profecia como essa, estando sob o jugo romano, algumas centenas de anos depois, vamos lembrar que o povo estava sempre sob o jugo de alguma nação maior, né? Os babilônios, os persas, os gregos, os egípcios e, no tempo de Jesus, os romanos. Então, provavelmente os israelitas pensaram: essa profecia é para nós, a destruição de Roma virá, né? Eles serão totalmente destruídos. Malaquias profetizou isso. Mas essa profecia, ela fala de um tempo muito posterior, de um evento muito maior, de envolvimento mundial. No versículo 4, ele fala: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Então, a lei do Senhor é sempre lembrada, né? Malaquias, nesse contexto aqui, o pastor Tiago já falou que o povo estava desanimado, estava afastado novamente da lei do Senhor. Então, sempre há essa instrução: lembrai-vos. No livro de Deuteronômio, há 14 vezes essa orientação: lembrai-vos da lei, lembrai-vos do Senhor. Então, entrando aqui no versículo 5 e 6, fala de uma passagem muito conhecida, citada no Novo Testamento. Diz assim: vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Consegui fazer a leitura completa do capítulo. Esse mensageiro foi citado pelo professor Alisson no capítulo 3 de Malaquias, né? Seria um mensageiro que viria no poder e na autoridade de Elias, não uma reencarnação de Elias, como alguns pensaram que aconteceria, né? O livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, ele testemunha que esse mensageiro, ele veio no poder e na autoridade de Elias, é João Batista. Isso está lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 17. Né? E ele, inclusive, cita uma parte desse texto. Diz que ele viria para converter o coração dos pais aos filhos. Então, quem falou isso aqui? Foi Lucas? Não, foi o anjo que veio anunciar o nascimento de João Batista ao seu pai Zacarias. Então, João Batista recebeu o testemunho de um anjo do Senhor. E
muito mais do que isso. Em Mateus 1, no versículo Mateus 11, 14, Jesus Cristo dá testemunho de João Batista e ele diz: para quem quiser acreditar, este é o Elias que haveria de vir. Então, para nós não resta dúvida de que João Batista veio assumir esse papel do mensageiro predito em Malaquias e operou no poder e na virtude de Elias. Adicionalmente, alguns expositores acreditam que o pleno cumprimento dessa profecia ainda está para acontecer, pois nos tempos do fim, antes do terrível dia do Senhor, virá um mensageiro, uma testemunha na autoridade e no poder de Elias. Então, a palavra se cumpre, séculos, milênios separam os textos, mas um texto se liga ao outro, há sempre o cumprimento da palavra. Terminamos aqui a nossa leitura, parabéns a você, que Deus te abençoe e que seja só o começo, para que você que leu a Bíblia inteira agora seja só o primeiro passo. Deus te abençoe.